salve, galera! Salve, salve! Um grande abraço a todos vocês. É um prazer poder estar com você aqui mais uma vez, mais um conteúdo e olha, mais uma pessoa extraordinária. Gente, sem brincadeira, olha, quando eu entro em estado de alta performance, Lu, eu fico desse jeito já. Então, eu queria apresentar para você alguém que, para mim, é uma das mulheres mais bem resolvidas que eu já encontrei na minha vida, como pessoa, como cristã, em outras coisas. Olha só, quem que eu trouxe para você aqui hoje? Nada mais do que Luciane Calcinone, ó, especialista, ó, por natureza, de formação, é dentista, fez a faculdade de... como é que fala? Odontologia. Odontologia, é, por, por, por graduação maior. Depois, essa mulher é empresária no ramo, me corrija se eu estiver errado, hoteleiro, é assim que fala? Isso. Eu tô chique. No ramo hoteleiro, ela e seu esposo, sua família, eles são empresários, eles têm um hotel assim bem grande, bem bonitinho, bem massa aqui na cidade de Ubiratã. Essa mulher, gente, ela fez nada mais, nada menos com o treinamento UL ao vivo com o maior, desculpa a puxação de saco aí, viu, Lu? O maior coach desse Brasil, Rodrigo Cardoso, fez coach UL, fez um treinamento de coaching UL com especialização em PNL com o Rodrigo Cardoso. E também ela é líder da rede Mulheres que Decidem, que é um treinamento de desenvolvimento pessoal, empresarial, enfim. Gente, eu quero apresentar para você uma mulher especialista em desenvolvimento humano. Para vocês, Luciane Calcinone! Yes! Lu, seja bem-vinda! Muito obrigada pela apresentação, por essa empolgação toda. Não é o meu perfil esse então aí, mas eu estou muito feliz que bom, de estar aqui com vocês. Espero poder ajudar. Legal. Espero poder colaborar com o que eu sei, com esse curso, né? Com esse pessoal que você está aí. A gente sempre tem alguma coisa para dar e alguma coisa para receber. Que bom, Lu. E eu estou aqui à sua disposição, que se bom. precisar de mim. É bom, né, Lu? Ter em casa também um outro coach, também formado pela mesma pessoa que formou você, formou eu, um doutor maravilhoso, um bom marido. E assim como eu falei na apresentação dele, quando fizemos aqui uma aula também, você é cristã. Você é uma mulher que tem uma visão de futuro, mas é uma mulher que tem um alicerce, que tem base cristã. E isso motiva muito meu coração de ter convidado você para estar aqui comigo. É uma honra para mim, Lu. Muito obrigada por isso. Muito obrigada por isso. E realmente o que você falou de ser cristão, vem a questão da fé, né? E faz toda a diferença nisso que você falou aí, porque são dois estados, né? Ou você está no estado de fé, ou você está no estado do medo. Ou você está conectado com Deus, com seu eu maior, como que você gostar de chamar, né? Com a sua natureza superior, o seu eu superior, ou você está desconectado. E se você está desconectado, você está no estado do que você trabalhou aí do sabotador, estado de medo, de ansiedade, de agitação, tudo isso vem desse outro estado. Verdade. Lu, eu até preparei uma historinha para contar para vocês sobre isso. A hora que eu estava aqui pensando, a hora que você falou. A hora que você quiser contar, você pode contar aí, tá bom? Fica super tranquila. Porque você começou falando justamente da fé, e daí me veio essa questão. A gente conversava aqui antes de começar sobre as crenças fortalecedoras, né? E daí eu fiquei pensando, mas como fortalecer? Porque eu sei que o Silvio já falou isso, né? Quando ele expôs lá sobre as crenças limitantes que a gente tem, né? E a maneira de você ressignificar e passar para uma crença fortalecedora, né? Ele passou uma técnica, né? Fez um exercício. Mas tem uma historinha, que é a historinha eram dois monges, talvez vocês já tenham ouvido essa historinha, mas os dois monges, eles vinham caminhando lá em direção ao monastério, onde eles viviam, e eles, na margem do rio, encontraram uma mulher chorando.
E essa mulher chorava, muito triste, e o Kavi, que era um dos monges, se direcionou a essa mulher e perguntou para ela: por que choras, né? Ela falou: eu estou muito desesperada, porque eu preciso ir para casa e o rio subiu. Eu tenho muito medo de atravessar o rio. O rio tá forte, ele tá alto e meu filho tá lá do outro lado. Já ouço meu filho chorando. Ele vai passar a noite sem a mãe se eu não conseguir chegar. E eu tô muito desesperada. E o Kavi pegou essa mulher, colocou nos ombros. O rio já estava muito alto, mas ele conseguiu atravessar com ela e foi até o outro lado do rio. Chegando lá, colocou, ela agradeceu, ficou muito feliz e ele seguiu com o companheiro dele, que era Hari. E depois de uma meia hora, o Hari agitado, angustiado com aquilo, o Hari falou para ele assim: Kavi, nosso mestre falou que a gente não pode olhar para uma mulher e você olhou? Falou que a gente não pode falar com uma mulher e você falou? Disse que a gente não pode tocar uma mulher, você carregou ela nos ombros. E ele, muito calmamente, com compaixão, olhou para Hari e falou: Hari, já faz meia hora que eu deixei aquela mulher lá. E você que ainda a carrega. E, na verdade, Hari continuou com aquela angústia, continuou inconformado, porque ele estava preocupado com o que ele aprendeu, com o que ele ouviu, com tudo mais. Mas Kavi não. Kavi estava em paz, porque Kavi agiu com compaixão. Kavi agiu com o que tem de melhor numa pessoa, que Legal. é essa conexão com Deus, que é essa fé. Então, a hora que você falou isso, eu fiquei pensando, porque são esses dois lados que tem na gente, e esses dois lados que a gente tem que saber trabalhar, porque ou a gente está em um, ou a gente está no outro. É verdade. Ou a gente está no estado Hari, que está angustiado, preocupado com o que ele ouviu, preocupado com o que o mestre vai falar, ou está no estado Kavi, que é um estado de conexão, que é um estado de fé, como você falou. Verdade. E me veio isso, é um estado de fé, e esse estado diferencia tudo. Eu lembro também do Silvio ter falado que ou você está indo bem ou você está indo mal. Então é muito fácil você identificar tudo que você sente de bom, de positivo. A sua vida está indo para frente, as coisas estão fluindo, as coisas estão leves. Quando as coisas estão leves, você está conectado com o seu lado melhor. Você está conectado com Deus, conectado com a sua fé. E assim também, né, Lu? Quando um monte fala pro outro assim, ó, eu já deixei essa mulher lá atrás, você que tá carregando aqui, não é verdade? Por exemplo, vamos pegar aqui, entrar já num ponto. Por exemplo, a gente vai à igreja, um cristão, não importa a religião, o cara vai à igreja. Se ele é católico, anglicano, ortodoxo, não importa. Aí o camarada entra lá na igreja, aí ele vai se ajoelha, mas ele não tem concentração, ele não consegue se conectar, como você disse, ele não consegue penetrar, ficar presente aquilo que ele foi fazer. Porque ele está carregando um monte de desconexão daquilo que é sagrado e conectado com um monte de distração, não é verdade? Então, já entrando naquela questão assim, a crença negativa, ela cria em nós um bloqueio? Na verdade, ela cria uma maneira de ver as coisas, né? Que é sempre pro negativo, porque é o nosso eu inferior, né? É o medo, é o que eu falei, é o medo. E quando você está conectado com medo de não dar certo, medo do que as pessoas vão falar, medo do que vai acontecer. Então, o medo é o contrário da fé. O que a gente estuda também, você estava falando muito em ciência, né? Em todo esse seu curso, o que a gente estuda em física quântica, e tudo que você pensa, você cria, você realiza. Então, quando você está conectado com o medo, com o lado inferior, preso nessa visão, nessa lente que te mostra as coisas deformadas, você fica preso a conceitos. Isso. Exatamente, né? Então, quando você se livra, por isso que eu falei que é leve. Quando você se livra de tudo isso, tudo flui mais naturalmente. A hora que você falou de chegar na igreja, eu me lembrei de uma coisa aqui. Lembrei de duas junto, né? Porque você trabalhando sabotadores, vem muito aquele estudo de Stanford, né? De Cesar Chamini. E ele fala lá como exercício para você se conectar com o seu sábio, que seria o seu lado Kavi, né? Seu eu sábio. Como exercício, você está no agora.
você estar presente. E você sabendo fazer a oração dessa maneira é muito importante, porque eu ouvi esses dias, meu filho estuda numa universidade católica, tem um podcast, é um teólogo que faz, e ele estava entrevistando um outro professor, doutor em teologia, e o tema era a oração, justamente por a gente estar nesse período da pandemia, as pessoas com tendência a ficar no medo, a vibrar no medo, vibrar no negativo, né? Eles estavam falando da importância da oração nesse momento. E esse professor, ele disse que quando era criança, ele frequentava um local que tinha freiras, aquelas que ficam internas, só em oração. No claustro, né? Enclaustrado. Isso. Legal. E uma freira lá, que ele gostava muito, ele participava da celebração lá, e ele pediu para a freira como que ela rezava, porque ele queria saber como que ela rezava. Ela pegou ele pela mão, levou lá na capela e falou assim: todos os dias eu me levanto bem cedo, venho aqui e me sento nesse tapete. Daí ele perguntou: mas irmã, como que você reza? Aí ela repetiu: eu venho aqui todos os dias bem cedo e me sento nesse tapete. Mas, irmã, eu quero saber o que você fala, como que você reza? E ela falou assim: eu não falo, eu só me sento nesse tapete, eu fico diante do Senhor, em silêncio, presente para o Senhor que está presente nessa capela. E quando Ele me dá a graça de passar a mão na minha cabeça, eu sinto uma paz e uma conexão divina, maravilhosa, e eu ganhei o meu dia. E foi a minha oração. Massa. Então, assim, foi muito profundo isso que ela explicou. Porque Muito legal. você estar presente, não importa o que você está falando, você está indo lá, você está celebrando, é você se colocar totalmente presente para se conectar com esse Deus. Ó, você falou um negócio agora, vou pegar um outro gancho seu. Olha que massa que é, né? Por exemplo, Teresa de Ávila, não sei se você já viu aquela parte nos escritos dela. Teresa de Ávila, ela era uma das superiores, e aí então ela vai à capela, tá todo mundo lá na missa, tá? O padre termina, vai todas as monjas tomar café e ela fica ali. E aí o pessoal, não, daqui a pouquinho ela vem, né? Daqui uns minutinhos, 5 minutos ela tá aqui, já a gente faz a oração do café e pronto. Ela demorou, sabe, Lu? Ela demorou e a irmã, a vice-superiora, falou, vai lá chamar a irmã acho que deve estar orando lá, não sei o que aconteceu, por que ela está demorando? A irmã foi, quando a irmã abriu a porta, viu Teresa de Ávila, e hoje, os místicos, até hoje são muito estudados, né? Ela estava flutuando. Mas flutuando não só espiritualmente, ela estava flutuando também materialmente. Né? A estranhar, falou, o que está acontecendo? Então, o que vai rolar nos escritos? Assim, as outras monjas, elas não conseguiam assim, ter uma conexão muito bela com Deus, muito bela com as outras coisas. Por quê? Porque elas ficavam presentes a certas coisas que nos prendem aqui neste mundo. Né? Porque nossa alma não tem limite. E elas transcendem. Então, por exemplo, a gente está partilhando aqui que a crença que limita a gente faz a gente desacreditar na gente. Acreditar que a gente é capaz, acreditar na nossa identidade, que a gente é capaz, que a gente merece. Tem pessoas que desacreditam de si mesmas. Né? E aí, como que a pessoa faz, Lu, para poder acreditar em si? Para acreditar mais. Por exemplo, parte desse pressuposto, você faz parte aí, fez o treinamento e acabou fazendo networking e tal. Mulheres que se decidem. Porque às vezes a pessoa chega, ela não tem não está presente aquela necessidade. Cara, a minha identidade, a minha capacidade, meu merecimento, eu preciso me decidir a desenvolver, a ser empresária, cuidar de mim, cuidar do meu corpo, da minha saúde, e ir em frente. Mulheres que decidem. São mulheres que decidem por quê? Porque elas mudam de crenças ruins e elas acabam captando coisas boas, positivas para si. É mais ou menos por aí? É isso. O conceito desse grupo é isso. São mulheres empresárias e elas surgiram justamente por diferenças primeiro, por ter menos mulheres empresárias do que homens. Segundo, por essa diferença de posicionamento, né?
A mulher tem um pouco mais de tendência de ficar por trás, de ficar mais... Exatamente. Sub. A mulher acha que, por exemplo, ela está numa empresa, ela acha que é desagradável ela dizer, ó, eu quero promoção, eu tenho vontade de estar no outro cargo, tudo. Ela acha que o superior dela tem que ver o tanto que ela está se esforçando, o tanto que ela está trabalhando e promovê-la. E ela não se impõe, não coloca isso. E ela não colocando, o chefe, que normalmente é homem, ele tem que visão. Nossa, ela tá super feliz ali, porque ela tá se esforçando, ela tá dando de tudo, ela é muito boa ali e ela não falou o que ela quer. Então deixa ela lá. Ela não quer, deixa ela lá. Porque nem ela acredita nela mesma. Seria isso? Né? Exatamente. Ele acha que ela tá feliz onde tá. Ela tá rendendo muito bem, ela sabe tanto daquele setor, ela não quer sair de lá. E quando o homem, normalmente ele já está preocupado no próximo e falando o que ele quer, até por uma cultura, uma coisa cultural, que o homem é o provedor, ele tem que ganhar mais e tudo mais. Tá. E então, como faz... nesse grupo se trabalha isso. Como é que faz, então, vocês nesse grupo para empoderar mais a pessoa, em especial as mulheres, com coisas positivas? Como é que faz? Esse grupo só para mulheres e trabalha em diversas formas. É feito esse grupo ali que eu coloquei como líder, né? Nós líderes, a gente reúne um grupo de mulheres, de 10 a 15 mulheres, é feita uma reunião semanal. Nessa reunião semanal é trabalhado tanto a parte de desenvolvimento pessoal, como a parte de formação também, como empresária, como líder, networking, e muitos... Hoje a gente está com uma plataforma de curso, ela está se transformando, ela está justamente numa fase, agora em maio nós vamos ter uma formação, e ela está deixando de ser só esse apoio e ser uma escola, é chamada de uma universidade, Rede Mulheres que Decidem, agora. E dá esse apoio para mulheres. Tá. Ô Lu, quando é então que, por exemplo... na sua opinião, não só para a mulher, mas quando é que a pessoa ela vira a chave e ela se torna muito mais positiva nos pensamentos e nos comportamentos dela? Eu estava pensando isso, a hora que você falou, né, que eu citei o livro. No livro ele fala dessa conexão com você mesmo, com o agora, para você, por quê? Para você estar presente quando você está no modo Hari, como eu falei ali, no modo sabotador, ou quando você está no modo positivo. Então, quando você tem presença do que está acontecendo, você começa a identificar aquele pensamento negativo, aquela coisa, em vez de você pensar assim, nossa, amanhã eu tenho que fazer tal coisa, acho que não vai dar certo. E você mudar esse pensamento, você perceber e falar assim, nossa, é o meu lado Hari, o meu lado sabotador está dizendo que não vai dar certo. E, tipo assim, você desmonta ele já. É uma maneira de identificar. Por isso, essa questão do estar presente, do estar conectado. Você vai estar conectado com o seu eu pleno, né? Igual você falou agora há pouco, lá da freira, que se conectava e tudo. Quando a gente ouve isso, a gente tem uma tendência a pensar, foi ela é especial, ela é uma santa, ela é uma não sei o quê, né? E, na verdade, todos nós temos essa capacidade. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é pouca coisa. Quando a gente se subestima, quando a gente se coloca para baixo, a gente está indo contra. A gente está indo contra o que a gente aprendeu como cristão. Então, primeiro que a gente não pode acreditar nisso. Segundo, outra coisa que foi estudado nesse estudo de Stanford foi a parte de neurociência, né? Foram psicólogos, neurocientistas. Isso. E existe um caminho neural que é criado no nosso cérebro. Por isso que às vezes a pessoa ouve falar, é muito simples falar, né? Mas como é que eu vou fazer? Realmente não é simples. Mas a gente tem que querer, igual você falou, mulheres se decidem. Você decide que você vai mudar, que você vai fazer, que você vai criar, que você vai transformar o que você quer para sua vida, né? E esse caminho neural seria um exemplo fácil para as pessoas entenderem, eu aprender a dirigir, por exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, você tem que engatar, prestar atenção, como é que você faz, olhar para frente, olhar dar seta, ver se vem carro. Aquilo,
transpira, se cansa, é difícil, né? Porque o nosso cérebro tem que economizar energia. É a conduta normal dele. Então, sempre que você vai mudar de uma coisa que você está acostumada a fazer, uma que você não está acostumada, requer um gasto de energia. Depois, você faz isso, você nem vê. Você liga o carro, coloca o cinto, dá a seta, olha, sai, e você está prestando atenção no que você tem que fazer. Você faz isso automático, porque você criou um caminho neural no seu cérebro. Entendi. Então, quando você cria um caminho neural para o seu lado sábio, para o seu lado conectado, para o seu lado que confia, para o seu lado que sente paz, cada vez que você vai, como se estivesse abrindo um atalho ali no cérebro. Esse atalho vai ficando maior e mais forte, e automaticamente isso foi provado cientificamente. Conforme esse fortalece, o outro enfraquece. Conforme você fortalece um, você enfraquece o outro. Então, isso requer um esforço. O que as pessoas estão fazendo aqui? Buscando aprender, buscando conhecimento, buscando conexão, buscando apoio de pessoas. A questão da rede é essa, apoio. Quando você tem pessoas que querem a mesma coisa, tudo fica mais fácil, tudo fica mais forte. Então, um conselho que eu dou é esse: busque pessoas que também querem evoluir. Pessoas que também querem o que você quer. Né? O meio forma muito, né? Exatamente, busca pessoas que querem, que já fazem o que você quer fazer, que já são como você quer ser. E não pessoas que vão te levar para baixo. É por isso que eu sou amigo da Lu. Por isso que eu sou seu amigo. Eu quero andar com gente inteligente, que me ensina. Eu aprendo muito, com certeza. Ô, Lu, olha assim. Então, ó, a crença negativa, então eu posso dizer assim, ó, é uma formulação minha. A crença negativa é uma ideia fixa na mente da pessoa. Uma ideia fixa negativa na mente da pessoa. Então, a crença positiva também é uma ideia fixa na mente da pessoa. Só que ela te forma. Por exemplo, vamos fazer um trocadilho aqui. A crença negativa, a pessoa diz assim, ó. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí você fala da forma negativa, tá bom? É positivo. Eu falo negativo, você vai ensinar a galera aqui. Eu não sei se eu posso. Eu vou fazer até conseguir. Beleza. Por exemplo, eu não sou bonito. Você pode tanto falar eu sou bonito, como eu se colocar como bonito também. Porque a pessoa se acha feia, o que ela faz? Ela não faz nada. Eu já não vou nem arrumar meu cabelo, já nem vou botar uma roupinha legal, porque eu sou feia mesmo. Aí você confere. Aquilo que o Cico falou na aula dele, né? Isso. Você pensa e você cria. Isso. E você vai criando cada vez mais daquilo. Eu não sou atraente. Eu tanto sou atraente que eu atraio as pessoas exatamente que eu mereço. Por isso que eu tenho que estar no positivo, né? Dinheiro é coisa do inimigo, é do capeta. Tem gente que pensa. Pensa. E na verdade, quando você é bom em alguma coisa, o dinheiro vem para você porque o universo quer que tenha mais do bom. E você E merece. para ter mais do bom, você tem que ter dinheiro. E né? você merece. Para colocar mais, para você estar bem, para você estar feliz, para você produzir mais do bom. Verdade. Por exemplo, a pessoa fala, homem não presta. Também é uma crença, né? Homem não presta. E a pessoa que tem essa crença só vai atrair homens que não prestam. Então, só atrai homem que não presta. Então, por exemplo, eu sou tímido. Eu não vou conseguir falar em público. Então, também é uma... Eu até ia falar assim, porque alguém me falou essa semana, uma mentora minha no curso, daí ela falou assim, que as pessoas, às vezes, quando me conhecem, me acham tímida, né? Pelo meu perfil, falo baixo e tudo. E ela conversando comigo, ela falando assim, porque você não é tímida. Você tem um perfil... Ela é uma pessoa igual a você, fala alto, expansiva. E nessa conversa, ela falou assim, porque você não é tímida, você tem... E realmente, eu nunca me achei tímida, porque quando eu tô, assim, em um grupo que eu gosto de falar, que eu tô conectada, que tá no meu clima, eu sempre fui de falar bastante, conversar e compartilhar. E quando eu quero fazer alguma coisa ou ir em algum lugar, nada me impede por timidez.
né? E timidez, eu já li num livro, nem vou falar o nome do livro, porque é um palavrão. Ah, do Caio Carneiro? Não foi o do Caio Carneiro, Ah, tá. eu esqueci o autor agora. Mas ele fala o seguinte no livro, que é muita petulância esse A tipo. sutil arte de ligar o... Isso. Tá, tá. Eu, É, e, eu, e ele fala no livro isso, é muita petulância, é muita arrogância ser tímido. Porque você acha que você vai num lugar, tá todo mundo preocupado no que você tá fazendo, no que você tá vestindo. Assim, cara, ninguém tá nem aí com você, tá cada um cuidando do seu. Então, assim, é muita arrogância você achar que as pessoas vão se preocupar tanto como você tá vestido, o que você tá verdade, falando, que então, quer dizer, parece uma coisa de humildade e na verdade é arrogância. verdade. Até É bíblico, né, exatamente Lu? o contrário. Até bíblico. Não vos preocupeis com que falareis, com que bebereis, com que vestireis. Porque o Espírito que habita em vós haverá de vos falar. Ou seja, lá está dizendo sobre preocupações exageradas que a gente tem. Por exemplo, você falava aqui, me vem uma coisa na cabeça. Funciona isso que eu vou dizer, ó. Aí uma dica para o povo em casa, tá? Por exemplo, você detecta uma coisa que você não acha legal no teu marido. Aí, você detecta uma coisa que não é legal. Mas o que a gente abstrai, a gente tira do mundo e põe na nossa mente, é que vai ficar fixo. Por exemplo, você vê uma coisa que você acha não acha bom no teu marido. Aí você olhar com outro olhar, olhar a mesma coisa com outro olhar, ajuda a ser positivo? Muito. E tem duas coisas ali. O olhar com outro olhar vem muito para empatia, né? Você se colocar no Isso. lugar do outro, o porquê que ele está pensando aquilo, porque a sua verdade é uma, a verdade do outro é outra. É a Massa. questão da empatia, em primeiro lugar. E a segunda coisa, isso foi provado também nas pesquisas do Cesar Chamini, que tanto em casais, famílias, como em empresas, em grupos de trabalho, o sabotador de um salienta o sabotador do outro, e o sábio de um salienta o sábio do outro. Então, quando você vai focar no que você não acha bom no seu marido, ou no seu colega de trabalho, ou em quem for, você vai salientar o que tem de pior nele, e você vai salientar o que tem de pior em você. Verdade. E tudo vai piorar. E quando você foca no que tem de positivo, você vai salientar mais o que tem de positivo e tudo vai ficar muito melhor. Quer dizer, você tem que mudar o foco. O segredo é só esse, não é o foco no positivo, é o foco no positivo. Isso nas relações, isso na vida da gente, isso nos pensamentos, é o foco. Você já Verdade. ouviu já leu aquela pesquisa da fenda dupla? Quem? Fenda dupla, uma Não, pesquisa não. de. Essa pesquisa foi feita a primeira vez em 1840. E depois ela foi evoluindo, ela foi repetindo várias vezes. Eu fui lá ler, na verdade ela é bem complicada de entender, porque é física, né? Mas resumindo, o que acontece? A hora que os pesquisadores colocavam foco em um lugar, tudo que eles estavam fazendo, que eles estavam testando ali, se eram partículas físicas ou ondulares, eu não sei explicar bem porque física é bem complicadinho. Mas quando eles focavam, tudo ia para lá. Quando eles não focavam, ela se espalhava no Ó, teste. Não tem explicação lógica para aquilo. É onde está o foco da cabeça do pesquisador. Ia. Então, é tudo aquilo. Você falou ali do nosso mentor, vamos falar. Ele conta a história da árvore, né? Que acho é. que até você já contou. Ele focou, não posso cair na árvore, não posso cair na árvore por Tum. antes de ir paraquedas, né? É. Ele caiu na árvore, porque onde você foca a sua energia é onde vai. Então, Ó, o melhor exercício é esse, é focar no positivo. E por a isso, gente pegar esse pensamento na gente, hora que surge. então vamos pegar isso que você Porque falou aqui, vamos pegar isso que você falou, né? Focar no positivo. Então, focar no positivo. No jeito de falar, linguagem ajuda muito, né? A linguagem, falar coisa positiva, não falar nada negativo, que a gente só fala o que tem na mente. Então, pensar positivo, que você falou. Falar positivo. Ver com outros olhos, o exemplo do teu marido, você falou, ver com os outros olhos. Então, uma coisa assim que eu gosto muito, Lu,
da energia. Sentir que eu posso. Olha só que legal. Em 2006, eu escrevi meu primeiro livro, Traficando Almas, o maior tráfico de todos os tempos. Por que tem esse nome? É uma metáfora dizendo que eu e Jesus, a gente vai lá na alma do sofredor, arranca tudo que não presta e sequestra ele para a luz de novo. É uma metáfora. E aí, 2006, aí está escrito assim no meu livro: com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo. Em 2017, eu, você e teu marido, lá em São Paulo, meio de 2.000 pessoas, olha como as coisas se encaixam. Uma outra pessoa, né, que a gente acaba conhecendo, ele fala: eu posso, eu consigo, eu mereço. Ó, quase igual. Né? Então, aí hoje eu juntei. Então, é legal também você falar, enxergar e sentir. Com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo, com Deus eu mereço. Com Deus eu quero, com Deus eu posso, com Deus eu consigo, com Deus eu mereço. Então, eu estou mentalizando, eu estou vendo, estou falando e estou sentindo. É por aí o caminho, Lu? Com certeza. E quando você consegue fazer isso também, eu já estou até confundindo os autores. Já não sei Tanto mais se é livro que tem, Napoleão né? Hill. Tanto livro. Eu já tô confundindo. Que tudo que você faz pela manhã tem uma Milagre da carga de manhã. energia, uma carga de energia muito maior. Então, se você falar isso, logo que você acorda, você ter gratidão, você ser grato pela sua vida, por eu ter acordado mais um dia e ter essa fala que você falou agora, logo pela manhã, quando você acorda, com certeza vai ter outro dia. E a pesquisa também, né? A pesquisa fala assim, os primeiros minutos da manhã, como você dá um significado para aquilo, aquilo vai determinar todo o resto do seu dia, né? É muito importante, né? De Com vez em quando, certeza. ó, você que já fez vários cursos, treinamentos, tal, você é das galáxias. Mas eu quero te fazer uma pergunta. De vez em quando, tenta vir pensamento positivo também em você? Negativos? É. Com certeza, né? Em todo mundo. E o que você faz? Todo mundo. Vai ensinar uma dica para a galera aqui. Eu estou procurando fazer o exercício do livro, porque o exercício do livro, ele manda você identificar o pensamento repetitivo, porque normalmente você tem uma frasezinha que repete na sua cabeça. E você identificar, e vou falar até para compartilhar isso com as pessoas, porque é legal, porque todo mundo saber que todo mundo passa, né, pela mesma coisa. Para mim foi muito difícil identificar a frase. Tem pessoas que eu converso, eu faço a devolutiva de sabotadores, faço teste, tudo, rapidinho a pessoa pega a frase que vem na cabeça dela. E quanto mais difícil é de você ver, é porque você está mais tomada por ela, porque você não consegue identificar aquela frase. E para mim foi difícil identificar essa frase, porque que ele explica através dos estudos? Que quando você identifica aquela frase negativa, na hora você tem que ter uma frase positiva para você colocar contra. Na hora. Então, na daí hora. você cria essa frase na hora. Por quê? Porque senão, se passou esse momento, ela vai gerar um sentimento. Então, e depois que ela gerou... Então, eu vou contribuir. O Augusto Cury, ele diz assim, nisso aí, no treinamento com ele que eu fiz em 2018, ele diz assim, quando vier esse pensamento negativo, você tem 8 segundos para mudar o pensamento, porque senão ele entra. Faz sentido? Exatamente isso. Você vê, e ele comprovou isso por essas pesquisas. Ele pesquisou milhares de pessoas. E você tem que identificar o pensamento para, nesse momento, você colocar uma frase contra. E a hora que você coloca essa frase, você não deixa gerar o sentimento. E depois que você gerou o sentimento, você vai gerar uma ação. E essa ação já vai te levar para o negativo. O meu professor do curso dessa especialização de sabotadores, ele dá 2 exemplos que eu acho muito legal. Um é que você se imaginar no meio de um lago enorme e você precisa chegar na margem. E você, em vez de você nadar para a margem, o seu sabotador, esse pensamento negativo, te faz nadar para baixo, para o fundo. E você começa a descer. E se você não identificar esse pensamento, logo você vai descendo, descendo, descendo. Quando você vai perceber, você já está lá no fundo. Aí você tem que gastar toda a energia que te resta para subir, para respirar. A hora que você chega lá, você não tem mais fôlego para ir para a margem. Você já gastou tudo. Então, esse pensamento negativo te faz gastar toda a sua energia.
Quer dizer, nadando para baixo, nadando para cima, nadando para baixo, nadando para cima, não saindo do lugar. Massa. Verdade. Então, você identificar isso antes de nadar para baixo. Você tem que ver, pega uma bússola, ver para que lado você está indo. É esse o objetivo. A hora que vem o pensamento, você tem que saber se esse pensamento vai te levar para baixo ou vai te levar para a direção que você quer. Então essa é a dica. Quando o pensamento negativo vier, você já muda com a mesma frase, mas colocando uma coisa positiva, né? Na hora que chegar, você já vira a chave. Você tem que criar uma frase que combata isso, que ela seja significativa para você. Massa. Que combata isso que você está pensando. Tira a parte negativa e o sentimento, né? Tira a parte negativa do pensamento e põe a parte positiva, que aí o sentimento também vai ser positivo. E eu acho assim, um conselho importante de dar é, primeiro, para as pessoas não desanimarem, que tem hora que você vai nadar de novo pro fundo, tem hora que você não vai conseguir. É igual eu falei, tem que criar o caminho neural, é um processo, é uma busca. Você vai fazendo, até que você vai ficando cada vez melhor naquilo. Legal. Ô Lu, você falou sobre conexão, pensar positivo. Por que você e teu marido, vocês, assim, muito estudados, vocês são das galáxias, vocês são pessoas, assim, muito mente aberta. Por que vocês veem como positivo e necessário, e aí ensinou para o seu filho, André, Deus? Você quer que eu explico o positivo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Por que você viu a necessidade de focar nesse positivo na sua vida? Deus. Na verdade, para mim, eu sempre falo, sempre foi muito natural. Por eu ter vindo de uma família já muito católica, no nosso caso, e eu me lembro, assim, uma lembrança que eu tenho muito forte de quando era criança. Meu pai tem esse jeitinho calmo, tranquilo, e eu me lembro claramente dele se agachar da minha altura e falar para mim assim, principalmente quando acontecia alguma coisa na família, tinha alguma coisa, chegava e falava assim: fala com Jesus, porque Jesus gosta muito da oração das crianças. E ele ouve e faz o que a criança pede. Então, ele colocou para mim Jesus, uma pessoa muito próxima, que eu podia pedir e que eu podia falar com ele. Então, isso para mim sempre foi muito natural, sempre foi muito importante, sempre foi necessário, é uma coisa que eu não poderia me afastar, eu não me sentia bem longe, não me sentia bem afastada dessa conexão da religião, no meu caso, e essa conexão com Deus, por eu ter crescido assim, por eu ter aprendido. Uma coisa que eu tive que lidar com o tempo foi o merecimento. Então, nessa caminhada, a gente vai aprendendo tanta coisa. Então, nessa minha conversa com Jesus, eu pensava nos mais pobres, nos doentes, nas pessoas necessitadas, e eu tinha a dificuldade de pedir para mim. Então, para mim, legal. Eu achava que, eu não preciso. Não preciso. Então, por mais assim que em alguns momentos eu achasse que eu estava precisando, foi um processo. Mas a conexão com Deus, isso sempre foi muito natural. Foi muito natural para mim. Para mim é legal escutar isso, viu? Um testemunho bonito sobre Deus, um testemunho importante. Eu sei que você vive isso, seu marido vive. Vocês fazem palestra em alguns lugares, participam da igreja, são bem ativos. Lu, a gente poderia ficar até meia-noite aqui. Mas eu queria, para encerrar aqui, eu queria primeiro agradecer a você pela sua disponibilidade, muito, mas de coração, muito obrigado. Obrigado pela amizade, pelo carinho. Obrigado por você compartilhar um pouco daquilo que você tem de sábio dentro de você, aquilo que é de bom coração dentro de você. Se as pessoas quiserem te achar nas redes sociais, como é que elas fazem? Eu tô como Luciane Calcinone, tanto no Instagram como no Facebook. Luciane com Y, igual tá ali, Calcinone com I. Tá? Mas eu que agradeço, porque pela sua amizade, para você me colocar aqui, porque você sabe que você me colocou nessa situação, eu estou estudando, estou aprendendo muito, mas você me desafiou a vir aqui,
a expor, a colocar, e foi muito legal, foi uma troca. Eu espero ter colaborado com muitas pessoas. Bastante. A gente acreditando em tudo isso, a gente sabe que a gente sempre vai atrair as pessoas que precisam ouvir Isso. aquilo que a gente tem para falar. A gente sempre tem para aprender, mas sempre tem alguma coisa para ensinar também, Que bom. para dividir. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lu, queria então que você, de coração, o que tiver no seu coração aqui, terminasse aqui fazendo uma oração, agradecer a Deus, pedindo pelas pessoas que estão aqui com a gente. Pode ser? Você faz a oração? Pode ser? Faz oração, Wilson. Agradecer. Faz oração. Eu quero fechar meus olhinhos aqui só. Então, vamos lá, então. Que gostoso, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Uma menina tão dócil, sensível à sua inspiração divina. Abençoe a Luz, Senhor. Abençoe teu esposo, filho André. Abençoe ele que está estudando aí, lá em Curitiba, fazendo faculdade. Derrame, Senhor, sobre a Lu todo o poder do alto, onde a Lu colocar os seus pés, seus olhos, seu coração, sua vida, seus estudos, tudo em teu nome, Deus. Seja bênção, seja vitória, que ela seja protegida da maldade dos homens e dos espíritos infernais. Obrigado, Deus, que a mente dela seja revigorada, seja cada vez mais lavada e purificada, que a tua luz brilhe dentro dela, da sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer um print aí, Lu. Vamos fazer um print.